Bem-vindos de volta, amigos do canal Chronotalk. Nesse vídeo eu vou explicar da maneira mais simples possível como funciona um relógio mecânico. Acompanhem. Pois bem, eu sempre fui partidário da ideia de que para a gente entender como algo funciona, é importante a gente entender os princípios mais básicos, tudo do mais elementar possível. E um relógio mecânico, a base de funcionamento dele, como o nome sugere, é que tudo envolvido nele provém mecanicamente, tanto a força que dá energia para ele funcionar, como o órgão que marca o tempo, que a gente chama de órgão regulador. Então, tanto a fonte de energia como o órgão regulador são mecânicos, tá? E esse princípio se aplica a qualquer relógio mecânico, seja um relógio de pulso ou até um relógio de torre, um relógio de igreja, ou um relógio de pêndulo, um relógio de parede. O conceito é exatamente o mesmo. O que muda um pouco é como essa energia é provida e como funciona o órgão regulador, que é o que marca o tempo. Porém, o princípio é sempre o mesmo. Então a gente tem que ter em mente, vamos pensar, por exemplo, num relógio de parede ou um relógio de pêndulo, daqueles que utilizavam um pezinho. A força motriz é o peso, na verdade é uma cordinha ou uma corrente ou um cabo de aço preso a um peso, e a força da gravidade é que provê energia para ele. Então essa força da gravidade é quem provê energia mecânica para ele funcionar. E quem marca o tempo é um pêndulo. O pêndulo ele tem um movimento oscilatório e é essencial, tá, para a marcação do tempo. Uma das melhores maneiras de você marcar o tempo é você ter um órgão que tenha um movimento oscilatório, porque é um movimento de vai e volta, e esse movimento de vai e volta ele respeita algumas leis da física que propiciam que ele seja um bom marcador de tempo, porque ele funciona numa frequência, ele funciona de uma maneira que vai e volta numa velocidade, em teoria, constante. E o pêndulo ele funciona assim. Como que o relógio permanece funcionando, um relógio de pêndulo com peso? Aquele peso, através de algumas engrenagens lá dentro, ele dá um impulso no pêndulo e o pêndulo volta por ação da gravidade. Tá? E aí ele recebe um impulso do outro lado e ele, por ação da gravidade, volta. Tendo isso em mente, o relógio mecânico de pulso funciona de maneira muito semelhante, com o mesmo princípio. Porém, a energia, ao invés de ser provida pela gravidade, ela é provida por uma mola. E essa é uma das melhores maneiras de se prover energia mecânica, porque a mola, a sua elasticidade faz com que ela seja um componente que armazena energia. Então a gente tem a mola de corda, que nada mais é do que uma fita enroladinha, que conforme você enrola ela, ela armazena aquela energia mecânica que depois precisa ser liberada. E na outra ponta você tem o conjunto de escapamento e balanço, que é o órgão regulador. Por que chama-se escapamento? No vídeo isso vai ficar um pouco mais claro, mas porque justamente o que ele faz é permitir que as engrenagens escapem. Então elas escapam de maneira controlada. Se você não tivesse o escapamento, você ia encher a corda e a hora que você soltasse ela ia correr até esvaziar completamente, como um brinquedinho de corda, um trenzinho de corda. Se você enche ele de corda, você coloca, ele anda, a corda se descarrega e em alguns segundos ele para. No relógio não é isso que você quer que essa energia seja desenrolada de maneira gradual, lenta e num compasso certinho. E quem faz esse papel é o escapamento, e o balanço, que é a parte final do órgão regulador, ele funciona como um pêndulo, só que ao invés de ser por ação, o vai e volta dele por ação da gravidade, é por ação de uma mola também, uma mola em forma de espiral. Uma mola enroladinha, ele recebe
a força da corda para ele ir para um lado. Quando essa mola se encolhe, ela faz a ação dele voltar, receber impulso do outro lado, e assim o movimento se mantém. A hora que a corda se esgota e não tem mais força, ele deixa de receber impulso e uma hora ele para, tá? Esse simplesmente é o funcionamento de um relógio mecânico. São esses dois componentes, a fonte de energia e o órgão regulador. E aquele monte de engrenagens que você tem no meio, na verdade, elas só servem para desmultiplicar a força ou multiplicar a velocidade entre a fonte de energia e o escapamento. Seria possível você fazer isso sem nenhuma engrenagem no meio, tendo só o tambor de corda ligado diretamente no escapamento? Seria, só que a velocidade de giro é tão grande entre os dois que para você fazer isso você teria que ter um tambor de corda muito grande com muitos dentes impulsionando uma engrenagenzinha bem pequenininha com menos dentes. Essa multiplicação teria que ser direta e além disso você precisa no relógio da indicação das horas, não basta ele marcar o tempo, ele precisa indicar as horas, então você precisa de um pequeno outro conjunto de engrenagens que girem numa velocidade específica para marcar as horas e isso é que vocês vão ver a partir de agora. E pois bem, o que eu vou utilizar aqui é esse reloginho Mirvaine, bem simples de corda manual, com o segundeiro separado às 6 horas. É um reloginho suíço e que tem um mecanismo bastante simples o suficiente para eu poder explicar da maneira mais prática possível para vocês. E aqui está o mecanismo que a gente vai ver desmontado, quase que passo a passo, para vocês entenderem a função de cada uma das peças. Caso estejam curiosos, esse movimento é um A151, um Aronho 151, um mecanismo suíço de corda manual, 17 rubis, como eu já tinha falado antes. E aqui vocês podem ver que ele está parado. Se a gente simplesmente movimentar ele assim, você vai ver que o balanço tenta se movimentar, mas ele não permanece. Justamente porque ele não tem força da corda. Ele tem uma ação de vai e volta da mola dele, da espiral dele, mas o movimento não continua, ele para porque ele está sem força da corda. Quando a gente dá corda, justamente o que a gente faz é encher, fazer a mola de corda enrolar sobre ela mesma, que ela está aqui dentro, tá? O tambor de corda está bem aqui embaixo. Essa daqui é uma roda de transmissão. Essa engrenagem grande aqui, essa roda, né, que é assim que a gente chama no jargão de relojaria, roda, né? Vocês sempre vão ver eu me referindo às engrenagens como rodas. A gente chama de roda Rocher. E ela tem um pequeno componente aqui que é o clique, tá? Ele faz a função de uma catraca. Sem ele a corda ia enrolar e ia voltar ao mesmo tempo. Então ele permite que ela gire para um lado e trave do outro, tá? Então quando a gente dá corda, vocês vão ver na outra parte do vídeo, quando eu mostro o sistema de keyless, né, que fica do outro lado, abaixo do mostrador. Quando a gente dá corda aqui, a gente tem um pinhãozinho aqui que transmite justamente para essa roda de transmissão aqui. Então, ó, quando eu começo a dar corda, ó, ele já quis começar a funcionar, mas ele está bem fraquinho. Esse mecanismo também leva em consideração que ele não está lubrificado, tá? Ele está lavado, mas sem lubrificação. Então, olha, conforme eu começo a dar corda, ó, automaticamente ele começa a dar partida, ó. Ele está com amplitude baixinha, mas agora ele já consegue permanecer funcionando. Ó. E aqui, ó, o clique, para vocês verem como ele funciona, ó. Ele permite que ele escapa e volta. Escapa e volta. Se não fosse por isso, a corda ia desenrolar toda por completo.
Olha só o que acontece se eu não tiver o clique, ó, ele volta. Eu dou corda e ela volta, ela escapa sem o clique. Ó. Então essa é a função do clique, ó. Manter a corda enrolada, não permitir que ela volte. Então tudo que a gente tem aqui embaixo, na verdade, é a força que está no tambor de corda, que a gente consegue ver aqui. Essa daqui é uma engrenagem que vai presa no eixo do tambor, que enrola a corda. E o tambor de corda é a primeira engrenagem, ele já é em si uma engrenagem, a gente consegue ver uma partezinha dele aqui. Todo o resto é para fazer a energia que está aqui chegar até aqui, até o balanço. Tá, então nós temos aqui, visualmente a gente pode ver roda Rocher, roda de carga, o balanço, a roda de escape ali embaixo. E aqui eu vou dar corda completa nele. Aquele barulhinho que a gente ouve quando tá dando corda é justamente o clique aqui, ó, escapando. E aqui, quando a corda chega no limite dela, totalmente carregada, ó, ela não vai mais. Aqui a corda está completamente cheia, o mecanismo já está funcionando com o máximo de sua amplitude. Vocês se lembram que, como eu falei, é absolutamente essencial que você tenha o escapamento, né? E o balanço para que ele regule a velocidade com que essa energia da corda é liberada. Se não fosse por ele, ele ia acontecer exatamente isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, aqui eu tenho já o mecanismo, ele está sem o balanço, sem a ponte da âncora. Tudo que está travando a força da corda aqui é a âncora ali, ó. E eu vou tirar a âncora agora para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Essa é a força da corda se desenrolando por completo, sem controle. Pronto, acabou a corda. Então viram uma corda que ela com o controle do escapamento, ela dura em torno, para esse mecanismo, acho que em torno de 40 horas, 38 horas, ela acabou em alguns segundos. Tá vendo? Então é isso que o escapamento faz, ele permite que a força da corda escape de maneira controlada com o tempo contado. Simples, né? Então aqui de volta com o balanço no lugar, vocês podem ver como o descarregar da corda ele é controlado pelo escapamento. Se a gente olhar bem de perto, olha como a velocidade de giro agora é bem mais lenta. Quem está controlando lá, ó, é a âncora.
E agora eu vou tirar o balanço aqui para vocês verem. E aqui ele sai junto com a sua ponte, então vocês podem ver aqui o balanço e a espiral, que é a mola responsável por fazer o movimento oscilatório do balanço. Então o balanço é quem funciona como um pêndulo. Ele vai e volta porque ele recebe impulso do mecanismo para girar para um lado e ele volta por ação dessa mola. E é a frequência desse vai e volta quem de fato marca o tempo do relógio. Olha lá o mecanismo sem o balanço. Olha só, o impulso vem daqui. Todo esse conjunto de engrenagens aqui está tensionada pela força da corda. Quando eu dou um toquinho aqui na âncora, você vai ver que o menor toque, olha, faz com que ela corra para o outro lado, sozinho. Essa força aqui, ó, é o impulso que ele dá, que o mecanismo inteiro dá no balanço, para ele girar para um lado e depois voltar com a ação da corda. Eu não estou empurrando a âncora. Se ela tivesse sem força na corda, eu ia conseguir carregar ela para um lado e ela não ia bater com tudo do outro lado. Mas é justamente essa força aqui que é o impulso responsável por impulsionar o balanço. Se eu prender ela, é esse o tic-tac do relógio. Esse vai e volta aqui que eu estou fazendo com a ponta da pinça é promovido pelo vai e volta do balanço. E assim ele marca o tempo de maneira controlada do descarregar da corda.